E aí, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Estudando bastante? Espero que sim. Eu vou agora corrigir com vocês a prova do CADAR, né, da aeronáutica de prótese dentária, a prova A, tá bom? Que é a que a gente estava fazendo anteriormente. Agora da questão 36 até 40, tá bom? Vamos lá. Questão número 36. Gente, essa questão também foi anulada, tá? A gente teve aí uma anulação também na questão 31 do vídeo anterior. E agora, novamente, a gente tem outra anulação. E tem mais uma, que eu vou falar mais adiante, que é a da questão 46, tá? Então, essa prova A tiveram 3 anulações. E essa aí, da questão 36, é a segunda. Essa questão, ela fala a respeito dos termos, né, os conteúdos que a gente tem na parte de articuladores, tá? Na aula passada, a gente viu uma questão que falava sobre articuladores ARCOM, não ARCOM, né, os semi-ajustáveis, né, que são esses que eu falei, e também em relação aos arbitrários, né, que são os de charneira, que a gente falou também, que eles só têm o arco de abertura e fechamento, né? Então, esses articuladores todos, a gente viu esses conceitos aí, deu uma revisada, mas essa questão, ela tá falando sobre a distância intercondilar, sobre o arco facial, o ângulo de Bennett também. Então, são termos que estão relacionados a esse assunto, que é muito importante que vocês saibam, tá bom? Como eu não vou resolver a questão com vocês porque ela foi anulada, a gente não vai abordar isso, mas fica de olho nesses assuntos, nesse tema, né, nesses conteúdos aí em específico que são importantes para a prova, tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão número 37. No que concerne às funções do delineador, é incorreto afirmar que. Então, ele quer a opção errada, tá bom? Vamos descobrir aí qual dessas alternativas estão erradas. Letra A. É importante na determinação da via de inserção e do registro do plano de inserção? Sim, né? Sem o delineador a gente não consegue fazer. Uma das funções dele é justamente essa, né? Determinar qual vai ser a inserção do quê? Dessa prótese removível, né? A gente está usando o modelo de estudo, né, de uma moldagem que a gente fez prévia do paciente, para poder analisar nesse delineador como é que vai ser a via de inserção e determinar esse plano de inserção da prótese, tá? Da prótese removível que a gente vai confeccionar. Letra B. É importante no preparo dos planos guia e adequação do contorno axial das coroas que irão receber os grampos, certinho. Também serve para isso, né? Para confeccionar esses planos guia, né? E para a gente fazer a adequação do contorno axial das coroas, por quê? Porque elas vão receber grampos, né? Então, a gente precisa avaliar ali a questão do equador protético, qual é o local de maior retenção para essa ponta do grampo atuar, né? Então, todo esse estudo é feito através do delineador, tá bom? Então, tá certinho. Letra C. É importante na determinação da posição dos nichos dos dentes pilares? Não, gente, essa é o nosso gabarito aí, letra C, tá? Por quê? Justamente os nichos, eles são os locais onde a gente confecciona no dente, onde vai subir, né, onde vai ficar em cima ali o apoio, né? O apoio, ele encosta no nicho que foi confeccionado. E essa confecção do nicho não depende do delineador, tá? Depende justamente da gente ter a certeza que a gente precisa colocar esse nicho próximo ao equador, ao espaço protético, né, que é o espaço onde vai ficar o espaço vazio, né, do dente, onde o paciente não tem dente. Então, quando a gente for fazer a confecção desse nicho, é sempre próximo ao espaço protético, quando é o caso de ser uma prótese dento suportada, tá? Que é aquela prótese que ela é suportada por dentes, tá bom? Que ela não tá, no caso de ser dento muco suportada, que é uma extensão maior de espaço edêntulo, né, de espaço protético, e aí nesses casos a gente precisa muitas vezes utilizar nichos que estão dos dois lados, na distal e na mesial do dente, né, ou às vezes a gente também certamente vai precisar de um pilar indireto, né, e aí a gente vai ter nichos em outros locais também que estão distantes ali do equador, do espaço protético, tá bom? Então lembra disso, tá? A questão dos nichos não está relacionada com o delineador, a gente não vê nada de nicho no delineador, tá? Então, a gente observa outras questões que são essas outras alternativas aí, tá? Por isso, nosso gabarito é letra C. Agora, vamos ver a letra D. A letra D fala o seguinte: é importante na realização de fresagens sobre superfícies metálicas ou de porcelana. Tá certo, né? Essas superfícies metálicas ou de porcelana, elas são como se fossem um dente, né? É um dente ali que foi confeccionado nesses materiais e aí precisa ter a avaliação correta, né? Da questão da retenção, do equador protético, tudo que vai ser avaliado ali do plano de inserção com relação ao delineador, tá? Então, tá certinho a letra D, por isso que o nosso gabarito da 37 é a letra C. Questão 38. O processo de planejamento em prótese parcial removível ocorre por etapas. Com base na indicação dos termos a seguir, preencha os parênteses na ordem sequencial em que ocorrem as etapas, tá? Então, ele quer saber o que vem primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? No caso de você estar
fazendo um planejamento de PPR, tá? Aqui essa questão está falando de PPR, prótese parcial removível, certo? Então, vamos lá. Dentre essas opções aqui, ó, calibragem da retenção, traçado do equador protético, desenho de estudo do aparelho a ser construído, a gente já sabe que isso aqui vai ser uma das últimas coisas, né? E preparo do plano guia no modelo de estudo para diagnóstico. Então, isso aqui também vai ser lá para o final. E aí, o que a gente sabe disso, né? Primeiro de tudo, dentre essas opções, a gente vai fazer a calibragem da retenção, que é aquela ponta calibradora que a gente usa lá no delineador. A gente só vai fazer essa calibragem da retenção se primeiro a gente traçar um equador protético, né? Porque a gente sabe que a gente tem que ter um local ali de retenção abaixo desse equador. Então, como que você vai fazer uma calibragem antes de um traçado do equador protético? Não dá, né? Então, a gente precisa primeiro fazer o traçado do equador protético, tá bom? Nosso número 1 aqui. Depois, logo em seguida, a gente faz justamente essa calibragem da retenção para a gente saber aonde que vai ficar ali a ponta, né, do nosso grampo que vai ser utilizado. Em seguida, a gente vai fazer entre a opção de desenhar o desenho de estudo do aparelho, né, ou preparar o plano guia, a gente vai primeiro fazer o desenho, né? Como é que a gente vai fazer um plano guia, né, confeccionar ali com aquela pazinha do delineador que faz uma raspagem ali na lateral dos elementos dentários do modelo de estudo, né, que está em gesso. Como é que a gente vai fazer isso sem ter primeiro um desenho de estudo, né, do aparelho que vai ser construído, né? Então, não tem como. E aí, por último, seria nosso número 4 aí, que é o preparo desse plano guia de fato, tá? Então, essa ordem aí, 2, 1, 3, 4, ficou gabarito letra C, tá bom? Vamos para a próxima questão. 39. Analise as afirmativas abaixo quanto à localização e funções dos apoios principais e secundários, tá? Em prótese parcial removível. Então, essa questão aqui é sobre apoios, tá? Principais. O que são esses apoios principais? São os pilares diretos, né? Traduzindo aqui para vocês, é o que vocês têm que pensar na hora da prova. E apoios secundários. Quem são esses apoios secundários? Adivinha? São os pilares indiretos, tá? Pilares indiretos, tá bom? Então, sabendo disso, a gente vai fazer aí as questões, avaliar, né, essas opções aí de 1 a 5. Os apoios principais em uma prótese dentosuportada devem localizar-se na região das fossetas e cristas marginais, distantes do espaço protético, não, né? É justamente contíguas, né, que o livro fala, que são próximas, tá? Vou botar aqui entre parênteses, próximas ao espaço protético, tá bom? Então, essa 1 aqui tá errada. Número 2. Os apoios principais em uma prótese dentomuco suportada, tá? Então, não é mais dento suportada só, é dentomuco, tá? Então, existe ali os dois tipos de suporte da mucosa e do dente, tá? Então, trata-se de uma região extensa ali, né, de espaço protético. Devem localizar-se na região das fossetas e cristas marginais, contíguas ao espaço protético. Não tá certo, por quê? A gente vai utilizar essas regiões de nicho, né, esses apoios, eles vão ficar contíguos, mas também vão ficar distantes do espaço protético. Vai depender ali do espaço protético, da extensão desse espaço protético, da onde vai ser os pilares indiretos, né, esses apoios secundários também. Então, aqui ele está falando só relacionado aos apoios principais, né? Então, esses apoios principais, eles não ficam contíguos ali ao espaço protético, tá? Não pode afirmar isso, então, por esse motivo, está errado aí a questão número 2. Vamos para 3. Para que a função do apoio secundário, né, então agora ele já está falando do secundário, seja efetivamente desempenhada, é necessário que sua localização fique o mais próximo possível da linha de fulcro que passa pelos pilares principais. Gente, o mais próximo possível não, né? Ele tem que ficar o mais distante possível da linha de fulcro, né? Porque a gente tem ali os pilares diretos, né, que são os pilares que vão ficar ao lado ali do espaço protético, e tem os indiretos que eles vão justamente trazer essa ajuda para não ter uma alavanca, né, que é a alavanca que vai o sentido de remoção da prótese. Então, para não ter isso, a gente precisa ter pilares indiretos, né, precisa ter esses apoios secundários longe da linha de fulcro. A linha de fulcro é a linha que faz justamente essa instabilidade ali, né, para frente e para trás da prótese.
Então, a gente precisa ficar o mais distante possível dela, né, esses apoios secundários aí, para a gente conseguir justamente, efetivamente desempenhar, né, como a própria questão aqui, o enunciado fala, uma correta estabilização ali da prótese, tá? Então, não tá certo, tá? Essa alternativa aqui, número 3, porque não é o mais próximo possível, tá? É o mais distante possível da linha de fulcro, tá bom? Agora vamos para a questão número 4. Questão número 4 não, né? Vocês entenderam. O número 4 aqui da questão 39. Os apoios contribuem para a efetivação da estabilidade e retenção da prótese? Tá certo, né, gente? Qual é a função do apoio, né? Do apoio ali que vai ser utilizado na prótese? É justamente trazer estabilidade e retenção, né? Então, essas duas questões aqui, ó, estão corretas. Então, o número 4 tá certa, tá? Então, correta aqui, número 4, tá? É uma delas. Os apoios indiretos, aqui é o número 5. Os apoios indiretos deverão localizar-se anteriormente à linha de fulcro nas classes 1 e 2 de Kennedy. Vamos lá pensar. As classes 1 e 2 de Kennedy é o edentado bilateral posterior, né? Então, bilateral posterior e unilateral posterior também, tá? Então, isso aqui são áreas edêntulas, uma área edêntula bilateral posterior e uma área edêntula unilateral posterior. Nesse caso aqui, os apoios indiretos, que são os apoios secundários, eles deverão localizar-se anteriormente à linha de fulcro, tá certo? Porque se vai ter ausência posterior, né? Essas duas ausências aqui são posteriores, ó, que é a classe 1 e 2 de Kennedy, como está escrito aqui na questão, né? Nesses casos aqui, o apoio indireto tem que estar anterior à linha de fulcro, né? Porque posterior ele não vai estar, porque posterior já é a ausência que está indicando aí as classes 1 e 2 de Kennedy, tá bom? Então, por esse motivo, número 5 também está certo, tá bom? Então, a gente tem aí número 4 e 5 corretas, tá? Nosso gabarito, então, letra D. Questão 40, a última de hoje. Vamos lá. A prótese fixa provisória é uma parte importante do tratamento reabilitador, sendo uma fase intermediária necessária para a confecção das próteses definitivas. Sobre os provisórios em prótese fixa, marque a opção que apresenta a função principal do provisório no tratamento protético, tá? Então, a letra A, vamos ver. As coroas provisórias têm como função principal, né, manter a estética dental e deve ser cimentada com cimento resinoso? Não, né, gente? A gente sabe que essa questão aí tá errada, tá? Não pode ser essa a opção certa. Por quê? Porque a coroa provisória, ela até traz a questão estética aí, porque ela vai repor um dente que não tem inicialmente, mas não é a principal função dela, pelo contrário, né? É uma prótese que é feita com resina acrílica, né? Que não tem a lisura superficial de uma cerâmica, por exemplo. Ela tem rugosidade, ela adere mais, né? Placa bacteriana. Então, assim, definitivamente não é uma questão estética a função principal da coroa provisória, como está escrito na letra A. E, além disso, a questão também está dizendo, né, essa alternativa A está dizendo que é para cimentar com cimento resinoso. E a gente sabe que a cimentação resinosa é para próteses definitivas, tá? Então, não, essa questão está errada, essa alternativa, tá bom? Então, vamos para a próxima, letra B. A letra B está escrito o seguinte: tem a função de proteger os dentes preparados, promovendo a adaptação temporária antes da inserção da prótese definitiva. Certinho, é exatamente isso, tá? Ela vai ter a função ali de proteger esses dentes, né, para gerar uma adaptação temporária ali antes da inserção da prótese definitiva, tá? Então, o nosso gabarito aí, letra B. Letra C, é utilizado apenas para fins estéticos, apenas, somente, sem interferir na função mastigatória. Não, né? Não tem como ser isso, né? A prótese, ela está atuando justamente na questão da função mastigatória ali para poder auxiliar na mastigação do paciente, tá? Então, além da questão dos fins estéticos, você vai estar repondo um dente que o paciente está sem, né? Ou você vai estar, enfim, trazendo ali um conforto estético maior, por mais que não seja da mesma forma que uma cerâmica definitiva, mas é uma coroa provisória que vai estar ali com finalidade estética, mas também com função mastigatória, tá? Então, tem dois tipos de finalidade aí, então, apenas a estética, tá? Por isso que está errada. Letra D. Deve ser substituído imediatamente, essas palavras, apenas, imediatamente, isso tem que gritar para vocês na hora da prova, tá? Após a fase de cicatrização óssea. Imediatamente após a fase de cicatrização óssea? Não, né?
A gente vai aguardar ali um tempo para a gente poder fazer o reembasamento dessa coroa provisória, tá bom? Então, de forma alguma, a gente vai colocar ali substituir essa coroa provisória imediatamente após a fase de cicatrização óssea, tá? Então, letra D também tá errada. Por esse motivo, nosso gabarito aqui, a função principal da coroa provisória é a letra B, tá? A função principal aqui não deve ser substituir imediatamente após a fase de cicatrização óssea, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham absorvido aí conteúdos novos, né? A gente viu que essa questão de articuladores caiu, né? Nesse segundo vídeo também. Então, na primeira remessa aí de questões, de 5 questões da prova, caiu. Esse tá na segunda parte também. Então, já vê que é um tema aí relevante para vocês estudarem, tá bom? De toda forma, a gente vai continuar resolvendo aí as questões dessa prova, tá? Do ano de 2026, essa prova A que tá aqui na tela para vocês, tá bom? E a gente vai juntos, no próximo vídeo, a gente vai continuar fazendo essas resoluções, tá bom? Até lá, vejo vocês. Um beijo. Tchau, tchau.